professora Jordânia Mesquita. Alguns de vocês já me conhecem, né? Se não me conhecem ainda, eu sou assistente social, sou formada pela UFP, né? Trabalho atualmente na política de saúde e na política de assistência social em Teresina, né? Acredito que muitas de vocês são de Teresina, mas estou vendo aí que tem muita gente de outras cidades do interior também, e fico muito feliz com a participação de vocês, tá? Esse é um projeto novo, né, da minha proposta, né, de preparação para concursos públicos. Então, nesse ano de 2025, eu fechei uma parceria com o professor Soares. Ontem a gente teve a oportunidade de assistir uma aula, né, muito didática, uma aula bem completa, e um esquenta aí também para vocês conhecerem um pouco o trabalho do professor Soares, que particularmente é uma pessoa que eu tenho como referência, né, especialmente na parte de direito administrativo, de legislação. E a minha história com o professor Soares começou em 2022, quando eu estava me preparando para o concurso do Tribunal de Justiça do Piauí. Então, até como uma dica, né, para vocês que estão se preparando para concurso, uma estratégia que eu sempre tive em relação à preparação de concursos foi tentar ficar muito, muito boa em uma disciplina que, no geral, as pessoas não dominam, né? Então, como o concurso do Tribunal de Justiça do Piauí era basicamente português específico e legislação, eu foquei muito na legislação porque eu sabia que poderia ser um diferencial em relação aos concorrentes. Então, o professor Soares, né, eu tive a oportunidade de comprar o curso de legislação dele e eu consegui gabaritar na prova, né, do TJ Piauí essa disciplina. Então, mais assim, compartilhando essa experiência com vocês, como uma forma também de estimulá-los, né, a agir dessa forma. Então, nesse ano a gente fechou essa parceria, tá? E aí, inicialmente, a gente vai ofertar para vocês, né, essa preparação para o Ministério Público do Piauí, né, que é esse concurso que está previsto, e tem vaga para serviço social. Mas que gostaria de dizer também que é um curso que totalmente completo, né, que vai servir para outras preparações, para outros editais. Então, um curso bem completo. A gente hoje vai trabalhar na perspectiva de questões comentadas da banca FCC, né, que é a banca que vai organizar esse concurso. É, Tem uma notícia boa e uma notícia ruim em relação à FCC. Vocês querem a boa ou a ruim primeiro? Coloquem aí no chat. A Odailma disse que quer a primeira ruim, né? Tá bom, primeiro a ruim. A ruim, gente, é que a banca FCC, desde 2023, ela não está mais disponibilizando as provas de concurso. Então, até para gente, né, que está na área, que está buscando, né, melhorar esse processo de ensino para vocês, está bem ruim para a gente ter acesso a questões da banca. Então, até nos bancos públicos de questões, né, na internet, a banca a gente não encontra mais. De 2023 para cá, a gente não encontra mais questões de serviço social da FCC e de outras áreas também. A banca ela não está mais disponibilizando. Então, tem esse detalhe ruim, mas a notícia boa, e aí é uma avaliação de experiência própria que eu faço em relação a ser uma banca muito justa. Então, eu sempre digo, nem mesmo no que concursos, viu, Ellen? A última prova que está disponível lá é de 2023. Então, para você ter uma ideia, eu não encontro mais a prova do IPMT, né, que foi a mais recente aqui, aplicada pela FCC. E aí, a notícia boa, né, como eu vinha falando, em relação à FCC, ela ser uma banca muito justa, tá? Então, assim, às vezes a gente se assusta com a IDECAM, né, com a FGV, que vem aí com os temas que estão fora aí do nosso cotidiano de estudos, mas a FCC, ela tem esse caráter de ser uma banca justa. Então, ela, de fato, ela cobra aquilo que a gente vem estudando, né, os autores clássicos, e de forma muito objetiva. Então, ela não dá muito arrodeios. Então, é uma banca tranquila de estudar, né?
Eu acho ela muito justa nessa perspectiva. Vocês vão ver aqui nas questões que eu trouxe hoje para vocês. Então, né, sem mais delongas, a gente vai ter aqui um momento mesmo de exercícios, né, com questões, com comentários, e ao final, a gente, né, a equipe da plataforma Professor Soares, a gente tem um convite para fazer para vocês. Então, peço que fiquem até o final. A gente tem aqui no chat 38 participantes. Vejo que tem gente aí de Campo Maior, de Pastos Bons, do Maranhão, né? A Virna de Marcolândia. E estou muito feliz com a participação de vocês, né? Muita gente de Teresina. E vamos lá, né? Quero muita participação de vocês. Já disponibilizei lá no grupo as questões, espero que vocês tenham respondido com antecedência, até para a gente ir conversando, né? E eu poder ter a participação de vocês, certo? Qualquer dúvida, podem perguntar no chat, tá? Essa aula ela vai ficar também disponível depois, de forma gratuita no YouTube do Professor Soares, certo? Então, vamos iniciar, tá? Inicialmente, a gente tem uma questão aqui, né, de 2023, onde a banca ela vai trazer aí que no final da primeira metade do século XIX, a burguesia se aproxima dos agentes que vinham desenvolvendo ações filantrópicas, né? Naquele momento. Ela tinha como intenção manter a ordem social por ela produzida. Assim, a burguesia, né, recorre a estratégias mais eficazes de controle. Letra A, controle da racionalização das práticas sociais. Letra B, controle da falsidade de consciência burguesa. Letra C, controle das implicações da questão social. Letra D. Controle da propagação de ideologia de classes. Letra E. Controle da organização dos movimentos sociais. Coloquem aí para mim no chat qual seria o gabarito da questão, na opinião de vocês. Alguém quer arriscar? Então vamos lá, né? O entendimento dessa questão, pessoal, ela passa, né, por entender que o serviço social ele é uma profissão, né, que ele está aí vinculado à sua origem a processos históricos sociais, né, processos econômicos, sociopolíticos e teórico-culturais muito bem determinados, né? Então, a gente tem que recusar qualquer ideia do serviço social como uma evolução da caridade. Então, o serviço social, ele não se trata de uma intervenção que iniciou de uma forma, né, vocacional, religiosa e que evoluiu para uma profissão. Na verdade, o serviço social ele faz parte desse conjunto de processos econômicos, sociopolíticos e teórico-culturais, ou seja, em um determinado momento, a necessidade colocada por um conflito de classes, né, trouxe essa demanda para implantação de uma profissão que respondesse, né, a essas demandas sociais. Então, os autores mais renomados, né, os autores críticos do serviço social, defendem essa ideia da profissão, né, dentro desse processo de reprodução social de relações sociais. Então, qual é o fundamento básico, né, do surgimento da profissão? É exatamente essa relação capitalista onde a classe trabalhadora, né, que ela sai de um processo, né, de uma sociedade feudal, a implantação do capitalismo, né, concorrencial, e aí essa classe trabalhadora que sai do campo e passa, né, a viver nas cidades, ela precisa vender a sua força de trabalho. Desculpa. Então, essa classe trabalhadora, ela passa a vender a sua força de trabalho como uma mercadoria e é, essa produção toda, ela passa por um processo aí de monopolização. Então, existe uma classe, que é a burguesia, que compra essa força de trabalho e monopoliza. Então, há aí uma contradição fundamental. Qual é essa contradição, né? A contradição
de uma sociedade que se torna cada vez mais rica, então há um crescimento dessa produção da riqueza, e, ao mesmo tempo, o empobrecimento de quem a produz, né? A classe trabalhadora que está imersa nesse processo, ela passa a ser explorada e gera esse processo de questão social. Estou vendo aí no chat, né, que algumas pessoas colocaram a letra C, a Ellen colocou a letra D, a Elizabeth acha que a letra E. Então, gente, todo esse processo ele vai gerar o que a gente conhece como questão social. A sociedade capitalista, ela tem uma característica básica em relação às demais sociedades, né, aos demais modos de produção, porque pela primeira vez a pobreza ela não é relacionada à ausência de recursos, tá? Então, havia uma escassez geral na sociedade antes pela ausência de produtos mesmo, né? Por um desenvolvimento muito fraco, né? Muito falho. E nesse momento, a sociedade capitalista ela passava a produzir mais riqueza, porém a pobreza ela agora tinha um caráter específico. Ela vinha de um processo de monopolização, né, dessa riqueza. Então, é o que vai gerar exatamente a questão social. E aí, esse processo de pauperização, né, ele se torna cada vez, né, um processo latente. Ele começa a vir à tona para a sociedade de uma forma geral, e a classe trabalhadora, ela começa a se identificar em todos esses processos de exploração, de jornadas de trabalho extenuantes, e o que levou, né, a essa classe trabalhadora a desenvolver aí processos de lutas coletivas. Então, essas lutas, essa resistência, era uma forma, né, de se posicionar, de resistir a essa violência do capital. E aí esse processo começa a causar incômodo, né, na classe trabalhadora, porque isso representava exatamente essas contradições que eram postas pelo sistema. E aí o proletariado, né, o operário, ele sai de uma classe em si para uma classe para si. Esse é um conceito marxista, né, que remete aí ao processo de consciência de classe. Então, essa classe, ela começa a tomar consciência, né, dessa exploração. Então, é uma classe que sai do processo de classe em si para classe para si. E aí, né, para a gente entender o contexto dessa primeira questão, precisa a gente recorrer também ao pensamento, né, da Martinelli. Ela vai colocar que esse processo de consciência social, né, se ergue como uma muralha de frente à burguesia, e a burguesia ela tem um objetivo de manutenção da sua posição nessa sociedade capitalista. Então, a burguesia ela passa a desenvolver naquele momento estratégias eficazes e rápidas para gerenciar uma imagem do capitalismo como algo irreversível. Então, a burguesia ela vai buscar estratégias exatamente para manter essa classe operária de forma pacífica, né? De atenuar esses conflitos sociais. Ou seja, procura colocar o capitalismo como um posto terminal da história, né? Como algo inquestionável e aceitável pela classe trabalhadora. E aí, né, que a Martinelli vai colocar que, ao se aproximar dos agentes que vinham desenvolvendo ações filantrópicas naquele momento, a burguesia ela buscava racionalizar a assistência. Então, essa classe burguesa, ela vai se unir com a igreja, com essas ações filantrópicas e com o Estado, né, se apropria dessa prática social de benevolência que já vinha acontecendo para submetê-lo aos seus desígnios, né? Então, é nesse momento que o serviço social ele passa a ser demandado a partir dessas ações filantrópicas. Então, há um processo de racionalização dessa assistência, tá? Então, com essa organização monopólica do capital, esse capitalismo monopolista, quando ele entra nessa fase dos monopólios, né? Após a Revolução Industrial, o Estado ele traz para si as expressões da questão social, identificando-se aí o assistente social como esse profissional, né, como um profissional executor terminal de políticas, né? Até o José Paulo Neto vai trazer esse esse conceito. Então, o serviço social ele passa a ser requisitado
pela classe burguesa como um instrumento mesmo de coerção, né? Como um instrumento de execução dessas políticas públicas, mas com esse papel mesmo de ser aí um mediatizador, né? Um mediador dessas tensões sociais entre o Estado, o capital e a classe trabalhadora. Então, os serviços assistenciais e beneficentes eles são estrategicamente criados pela burguesia para atuar aí, né, procuravam atuar como sérios obstáculos, trazendo para o movimento operário a falsa representação de um Estado paternal, né, de um Estado protetor, unicamente com esse objetivo, né, de manter essa classe é, de forma pacífica, né, evitar os conflitos sociais. Então, o gabarito da letra A, gente, ou o gabarito da primeira questão é a letra A, certo? E aí remete exatamente ao pensamento, né, ao conceito da Martinelli de racionalização das práticas sociais, ou seja, a burguesia ela se aproxima desses agentes sociais que vinham desenvolvendo ações filantrópicas para poder submeter essa classe trabalhadora aos seus desígnios, tá? Então nós temos aí como gabarito a letra A. Certinho até aqui? Alguma pergunta? A Ellen perguntou, professora. O que seria essa racionalização? Ellen, eu entendo que é no sentido de racionalizar essas práticas que já vinham acontecendo, né, numa ideia de benevolência, né, numa ideia de caridade, ações filantrópicas que passam a ser racionalizadas, organizadas com esse objetivo, né, racionalizar no sentido de organizar, de definir profissionais, instrumentos, né, intervenções mais sistematizadas para atuar sobre a classe operária. Nesse contexto que o serviço social ele entra, né, como uma profissão, né, como um espaço, né, técnico, sociotécnico para a sua intervenção. Então, seria nesse sentido a racionalização das práticas sociais. É uma organização mediante os moldes aí da burguesia, nesse intuito de controlar essas classes, né, que se colocavam aí nessa posição de realmente de questionar, de buscar melhorias, né, de buscar normas e legislações, enfim, medidas que melhorassem as suas condições de trabalho. Então, vamos para a segunda questão, uma questão de 2022, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre uma legislação aí também bastante cobrada, tá? Nos concursos é, de ministérios públicos, né? Então, a banca FCC vai trazer aí, né, uma situação, e aí a banca ela também traz muito isso de situações, né, para contextualizar, de acordo com a lei. Mariana, de 30 anos, já sofreu violência doméstica há alguns anos e participa de um grupo de acompanhamento para mulheres que enfrentam essa situação. Relata que o atendimento policial foi realizado por uma servidora e que durante todo o processo teve que ter contato com o agressor. Absurdo, né? Participou de inúmeras inquirições sobre a violência vivida, que teve de relatar por várias vezes particularidades da vida privada. Também foi a responsável por entregar a notificação para o agressor. Estava com dúvidas se os procedimentos efetuados foram corretos e solicitou esclarecimentos, com base na Lei Maria da Penha. Letra A. Os questionamentos sobre a vida privada devem fazer parte das inquirições, porque são eles que podem oferecer os subsídios necessários para a culpabilização do agressor. Letra B. O procedimento de entrega da intimação pela ofendida está incorreto, pois a mesma não pode entregar a intimação ou a notificação ao agressor. Letra C. Houve um equívoco no atendimento policial, pelo atendimento policial ter sido realizado por uma servidora, pois em se tratando de vítimas do mesmo sexo, o processo pode sofrer interpretação equivocada e o emocional influenciar na tomada de decisões dos encaminhamentos necessários. Letra D.
está correto que a mulher em situação de violência doméstica e familiar tenha contato direto com o agressor, para ter a garantia de que não se ausentará durante o período de tramitação do processo. E a letra E, considerado como um procedimento usual que a depoente se submeta a sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, como forma de que nenhum detalhe seja esquecido para compor os autos do processo. E aí, qual seria o gabarito dessa questão? Já essa é bem mais fácil, né, gente? A primeira questão, realmente, ela depende, né, de uma análise teórica mesmo, ou seja, depende, inclusive, da gente ter o conhecimento dessa obra, né, da Martinelli, que é Identidade e Alienação. Então, realmente é uma questão mais complexa, como a Elizabeth colocou aí, né, e a Ellen também achou bem difícil. E aí, gente, de fato, né, essa questão bem mais fácil, nós temos aí, né, vamos falar aqui um pouco sobre Lei Maria da Penha, tá? É uma lei aí certeira que vai cair nesse concurso, né, do Ministério Público. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem tratar sobre a questão da violência doméstica, óbvio, né? E é importante destacar que o conceito, né, de violência doméstica é toda ação ou omissão baseada no gênero. E aí isso é importantíssimo, o destaque para a questão do gênero, né? Porque é o que vai diferenciar a lei, a violência contra a mulher em relação a outras violências, ou seja, o motivo do crime, né, da violação em si, tem que ser o gênero, que cause morte, lesão ou sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela pode acontecer em três âmbitos, tá? Isso também já vi questão de concurso que cobra exatamente esses âmbitos onde ela acontece. A banca pode vir cobrar e afirmar que a violência doméstica ela só pode ser considerada, né, uma violência de gênero se ela acontecer, por exemplo, no ambiente do domicílio, né? Na casa onde aquela mulher, aquele casal, né, ou aquele agressor, onde convivam juntos. E não, a lei ela é bem clara. Ela pode acontecer tanto na unidade doméstica, ou seja, onde acontece o convívio permanente das pessoas, né, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Que seriam esporadicamente agregadas? Pessoas que não moram ali, mas que eventualmente possam fazer parte do convívio. Exemplo, uma empregada doméstica, né, alguém que presta um serviço. Se a violência ela se der em decorrência meramente, né, pelo gênero, pelo fato da mulher ser mulher, pode ser enquadrada, né, como o agressor pode ser enquadrado dentro da Lei Maria da Penha. No âmbito também da família, compreendida aí como essa comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Cuidado também que as bancas pode colocar a família, né, o conceito de família restrito a vínculos sanguíneos, e não, né? A lei ela traz esse conceito mais amplo de família. E terceiro, né, em qualquer relação íntima de afeto. Então, não precisa necessariamente que o agressor e a ofendida convivam, né, na mesma casa, ou sejam da mesma família, ou seja, em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. E aí aqui o independentemente tem que ser marcado também, né, para a banca não trazer o exclusivamente por coabitação, enfim. E uma observação também muito importante é que as relações consideradas nessas relações, elas independem de orientação sexual. Isso significa, por exemplo, também que um casal de mulheres lésbicas, por exemplo, uma pode ser acusada, né, condenada por violência doméstica. O que vai determinar não é a orientação sexual, não significa unicamente que vai ser somente o homem que vai ser enquadrado, mas se houver uma análise que essa violência ela aconteceu, né, pelo determinante gênero, que foi isso que determinou
é, ela pode ser enquadrada sim na Maria da Penha. A Virna está perguntando se o agressor for um vizinho, se enquadra na Lei Maria da Penha. Sim, como eu falei, né? O que vai determinar é o gênero, tá? Então, se a questão do gênero for determinante nessa agressão, pode sim ser enquadrado na Lei Maria da Penha, tá bom? Então, os tipos de violência é, são as mais, digamos assim, mais cobradas em concurso público, mas são bem batidas também. A violência física é aquela que ofende a integridade ou saúde corporal, tá? O que gera mais confusão, às vezes, é a psicológica e a moral. Porém, a psicológica, ela sempre tem esse caráter de causar um dano emocional e diminuição da autoestima. Já a violência moral, ela está no sentido, né? Ela acontece no sentido de ofensa à honra, tá? Então, é, quando você pensar em violência moral contra a mulher, está mais relacionado à honra. Então, são os crimes aí de calúnia, difamação ou injúria, tá? Enquanto a psicológica, ela tem mais esse aspecto, né, de controle emocional, de controle dos atos, de diminuição da autoestima, da própria violência verbal. Então, todas essas estão caracterizadas como psicológica. Enquanto a moral, ela está mais relacionada a essa ofensa da honra, da imagem, né, da mulher. A sexual, qualquer conduta que constranja, né, que a constranja ou, né, a force a mulher a manter ou participação de participar de relação sexual indesejada. E a patrimonial, o próprio nome diz, né, tudo aquilo que interfira aí, né, no patrimônio, na retenção, na subtração, na destruição total ou parcial dos objetos da mulher. Em relação, né, a essa questão do atendimento, existe uma orientação, né, de que o atendimento da mulher, ele deve ser feito aí, é, por um atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino. Cuidado que as bancas às vezes colocam como exclusivamente do sexo feminino. Então, não é exclusivamente, é preferencialmente. Então, há essa orientação de que seja, né, preferencialmente esse atendimento por uma policial do sexo feminino. Em relação à inquirição, o que é essa inquirição? É exatamente isso que a questão trouxe, né? Esse processo de escuta da mulher, esse processo de atendimento no momento, né, do boletim de ocorrência. Então, o que que a lei vai trazer? Que é necessário garantir aí a integridade física, psíquica e emocional da mulher, considerada a sua condição peculiar de uma pessoa em situação, né, de violência doméstica e familiar. Também a garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher, né, em situação de violência, seus familiares e testemunhas, tá? A lei inclui também familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos. Então, já vemos aí que a situação relatada na questão, ela foi totalmente equivocada, pois colocou essa mulher em contato direto com esse agressor. E também há uma orientação de não revitimização da depoente, ou seja, evitar que nesse atendimento, na rede de atendimento, a mulher precise relatar a mesma coisa várias vezes, né? Então, evitar essa revitimização, evitando aí sucessivas inquirições, né, questionamentos sobre o mesmo fato, inclusive questões sobre a vida pessoal, privada e íntima da ofendida, tá? Então, voltando aqui à questão, na letra A, é totalmente errado, né? Quando a banca coloca aí que, que esses questionamentos eles devem fazer parte, né, das inquirições, porque são informações que podem oferecer subsídios necessários para a culpabilização do agressor, falso, né? A gente viu lá que questões da vida privada não devem ser é,
perguntadas, questionadas. Letra B. O procedimento de entrega da intimação pela ofendida está incorreto, pois a mesma não pode entregar intimação ou notificação ao agressor. Perfeito. Nosso gabarito aqui é a letra B. É um outro ponto também que a Lei Maria da Penha vai colocar, né, e vai destacar, que essa mulher ela não pode fazer essa entrega diretamente ao agressor. Parece meio óbvio, mas a situação relatada aí colocou dessa forma. Letra C. Houve equívoco no atendimento policial ter sido realizado por uma servidora? Não, na verdade, a lei coloca exatamente a questão do atendimento ser preferencialmente, né, por mulheres, né, pessoas do sexo feminino. Então, também a C está errada. A letra D, está correto que a mulher em situação de violência doméstica familiar tenha contato direto com o agressor para ter a garantia de que não vai se ausentar durante o período de tramitação do processo? Não, pelo contrário, né? Há essa orientação de não haver o contato. E a letra E é considerado como procedimento usual que a depoente se submeta a sucessivas inquirições sobre o mesmo fato em diversos âmbitos, como forma de que nenhum detalhe seja esquecido. Também incorreto, né? Há exatamente essa orientação de não acontecer a revitimização. Então, revitimização deve ser evitado, né, nos processos de escuta, no atendimento dessa mulher, certo? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tá tudo indo bem? Tá muito rápido? Me dê aí um feedback. Vamos para a terceira questão. Então, na terceira questão, nós temos aí uma questão agora sobre o conceito de questão social, tá? A letra A vai dizer que a questão social, né, que a resolução da questão social ela é de responsabilidade exclusiva dos governos e dos indivíduos. Letra B, questão social assume expressões diversas e particulares, dependendo das diferentes organizações e formação social das sociedades capitalistas. Letra C, a questão social está relacionada com o sistema capitalista de produção, ou seja, com a forma como a riqueza em uma sociedade é produzida. Letra D. Para a compreensão da questão social, deve-se considerar somente o cenário econômico do país. E a letra E. Existem várias e novas questões sociais na atualidade. Me digam aí no chat qual seria o gabarito. Essa questão, ela tem uma pegadinha. Ela também quase me pegou. Algumas pessoas acreditam que é a letra C. A Virna acha que está entre a B e a E. Algum palpite? A Samile acha que seria a letra B. Então, vamos lá. Estou vendo aí que muitas pessoas entre a B e a C, né? E eu vou confessar para vocês também que quando eu li essa questão a primeira vez, eu fiquei entre a B e a C, tá? Não vou me recordar se eu acertei ela de cara, mas existe um detalhe aí que a gente precisa ter cuidado, né? Com o que a banca está querendo de fato. Às vezes você vai ler a C e ela parece que está completamente correta. Só que aí você vai buscar a que está menos errada ou a que está mais certa, né? Vai depender muito aí da sua perspectiva. Mas vamos lá tentar entender qual seria o detalhe aí, né? A pegadinha. Então, conceito de questão social, tenho certeza aqui que vocês conhecem, né? Que o conceito mais difundido é o da Yamamoto, né? A nossa lenda aí do serviço social, e Carvalho, né? Do livro Relações Sociais, Serviço Social e Relações Sociais, onde ela vai colocar que a questão social, ela é, se não, né, as expressões desse processo de formação e desenvolvimento da classe operária e do seu ingresso no cenário político da sociedade. Ou seja, ela traz a perspectiva da questão social não apenas como essa contradição entre capital e trabalho. Questão social não apenas como as expressões da pobreza, mas exatamente como esse ingresso da classe, né, menos favorecida, ou seja, da classe trabalhadora, no cenário político, ou seja, naquele momento em que essa classe
ela coloca aí as suas demandas, né, as suas necessidades, os seus questionamentos por uma intervenção muito mais, né, para além da caridade e da repressão. Então, é a classe trabalhadora exigindo, né, o seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado, né? Então, há essa contradição aí entre proletariado e burguesia, mas há um processo também de luta social. E aí também uma outra discussão teórica, né, que é bem difundida no serviço social, é em relação ao conceito de existir ou não uma nova questão social, tá? Então, há alguns autores que colocam que existe uma nova questão social a partir do fim da década de 70, né? Do fim aí dos anos de ouro, quando o capitalismo ele começa a se exaurir, né? E aí entra todo o processo de reestruturação produtiva, o neoliberalismo entra em cena. Então, há autores como o Rosan Vallon que coloca que existe uma nova questão social. Porém, os autores, como Yamamoto e José Paulo Neto, vão questionar e dizer que, na verdade, não existe uma nova questão social, né? A Yamamoto ela vai colocar que a questão social ela é indissociável do processo de acumulação e desenvolvimento capitalista que produz riqueza e, ao mesmo tempo e na mesma proporção, produz pobreza em larga escala, né? Aquele processo de contradição que existe na sociedade capitalista. E por isso ela não é um fenômeno recente e decorrente, né, desse esgotamento do padrão fordista keynesiano, né? Esse padrão aqui que é né, pré-década de 70, que é o fim, né, dos 30 anos gloriosos. Então, a autora ela vem questionar isso, né? Esse novo padrão ele não traz aí uma nova questão social, traz novas expressões da questão social, mas o processo de geração dessa questão social ele é o mesmo desde a sua origem. E assim também, né, José Paulo Neto coloca, né, ele refuta essa tese de uma nova questão social, salientando que a cada novo estágio do desenvolvimento do capitalismo, a questão social ela instaura expressões diferenciadas e mais complexas. Então, o conceito-chave aqui é de expressões e não de uma nova questão social, são de novas expressões correspondentes aí à intensificação da exploração, que é a razão de ser do capitalismo, tá? Então, para responder a questão, a gente já elimina de cara a letra A. O próprio termo aqui, exclusiva, já nos deixa incomodados, né? Não é uma responsabilidade exclusiva do governo e do indivíduo, né? É uma resolução compartilhada. E a questão social, ela só pode ser, de fato, cessada, finalizada, quando tocar mesmo nos seus pressupostos, né? No seu cerne, no cerne da questão, que é, de fato, o conflito capital e trabalho, né? Que é a forma como essa riqueza é produzida. Então, a letra A a gente já exclui, tá? Ela é falsa. Vamos ver aqui, a letra E também, a gente já viu que é falso, porque não existem novas questões sociais. Primeiro que só existe uma questão social, e que essa questão social, em cada estágio do capitalismo, ela traz aí novas expressões. A letra D. Para a compreensão da questão social, deve-se considerar somente o cenário econômico do país? Não, né? Existem vários processos para a compreensão dessa questão social, não apenas a questão da economia. E aí, a gente fica entre a B e a C. Qual seria o gabarito? Nós temos aí como gabarito da questão a letra B, tá? E aí vocês vão me perguntar qual é o erro da letra C. A questão da letra C, gente, é porque ela traz uma incompletude. Quando a banca ela coloca aí que a questão social ela está relacionada com o sistema capitalista de produção, ou seja, como a forma como a riqueza em uma sociedade é produzida. E a gente está vendo aí desde do início da apresentação, que na verdade não é só a forma como a riqueza é produzida, não é só isso.
né? Porque a riqueza em si, ela não é ruim para a sociedade. O que traz aí, o que gera a questão social, de fato, é a forma como essa riqueza ela é apropriada. Então, ela é apropriada por poucas mãos. A classe que, de fato, produz essa riqueza, ela fica totalmente aleijada, né, nesse processo de distribuição, ela fica aleijada do seu, né, desse monopólio. Então, não é simplesmente a forma como a riqueza é produzida, mas a forma também como ela é, né, monopolizada, ou seja, essa concentração de riqueza, né, nas mãos da burguesia. Então, o gabarito, de fato, é a letra B. A questão social, ela assume expressões diversas e particulares em cada tipo de organização e formação social das sociedades capitalistas. Então, ela assume diversas expressões e manifestações. Deu para entender aí qual é o X da questão? Ficou claro? Isso, Elizabeth. A alternativa, ela não fala sobre essa distribuição da riqueza, por isso, o erro. Vamos para mais uma, tá? Aqui na quarta questão, a gente vai falar sobre código de ética profissional. E aí, código de ética, ele é aí a nossa Bíblia, é uma questão certa em qualquer prova de concurso, tá? A grande sacada do código de ética é você conseguir diferenciar o que é um direito, o que é um dever, o que é uma vedação, certo? Então, esse exercício ele é muito importante, tá? E aí a questão vai colocar aqui em relação, né, em referência às relações do assistente social com a justiça, conforme disposto no Código de Ética e na resolução do Cefes 559/2009, analisa as assertivas abaixo. A primeira vai colocar que é dever do profissional apresentar à justiça, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência profissional e violar os princípios éticos. E aí vocês já vão avaliando se está correto, tá? A segunda afirmativa. É direito do assistente social comparecer perante a autoridade competente quando intimado a prestar um depoimento para declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional nos termos desse código e da legislação em vigor. E a terceira, é vedado ao assistente social depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado. Então, avaliem essas três afirmativas e, na opinião de vocês, aí temos mais um. O objeto da perícia deve ser o mesmo para perito e assistente técnico, que deverão possuir a mesma habilitação profissional na hipótese de se manifestarem sobre matéria de serviço social. A atribuição privativa do profissional habilitado nos termos da Lei 8.662 de 93. E aí eu já tinha até deixado marcado aqui que essa afirmativa é preciso ter o conhecimento dessa resolução, que é a 559 de 2009. E aí, na opinião de vocês, qual seria o gabarito da questão? Quais são as afirmativas corretas? Então, parece que há aí um consenso em torno da letra C, né? Perfeito, meninas. Vamos ver aqui, né, alguns pontos em relação ao sigilo profissional, que é uma parte do código de ética, né, bastante cobrada aí em relação aos concursos, especialmente concursos na área do sócio-jurídico, tá? O sigilo profissional, ele é abordado no código de ética nessa perspectiva do direito, tá? Então, para que não haja confusão, o sigilo, ele sempre deve ser considerado aí um direito do assistente social, tá? Então, é um direito que nós temos de manter o sigilo profissional e também como forma de proteger o usuário em tudo que o assistente social tome conhecimento em decorrência do exercício, né, da atividade profissional. Portanto, é vedado ao assistente social revelar sigilo profissional.
O sigilo, ele também é trabalhado na perspectiva do trabalho multidisciplinar. Dentro desse trabalho multidisciplinar, ou seja, no trabalho em equipe, as informações, elas têm que ter esse caráter de serem, colocadas para essa equipe somente as informações, né, dentro dos limites do estritamente necessário. Então, nem toda informação, ela pode ser compartilhada simplesmente porque há um trabalho multiprofissional. A revelação ela deve ser sempre feita, né, em relação ao assunto revelado, tanto em relação ao grau e número de pessoas que dela, né, devam tomar conhecimento. E a quebra do sigilo, né, que é também um ponto bastante trabalhado. Essa quebra do sigilo ela só pode ser feita em situações que envolvam, né, é, em relação a essa gravidade, envolve ou não fato delituoso, que possam trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e da coletividade. Então, o código vai colocar que a quebra do sigilo só é permitida, né, nessas condições. E aí, dentro da relação com a justiça, o assistente social tem alguns deveres, né? Quando convocado como, né, perito ou testemunha, ele tem esse dever, tá? E aqui é um dever, não é um direito, de apresentar as conclusões do seu laudo ou depoimento sem extrapolar o âmbito da competência profissional e violar princípios éticos. E também, né, quando for intimado a prestar depoimento, comparecer perante a autoridade para declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional. E ainda é vedado ao assistente social depor como testemunha sobre uma situação sigilosa do usuário e mesmo quando autorizado. Então, observe que esse mesmo aqui, né, ele pode ser aí pela banca, pode ser trocado para confundir o candidato. Mas é vedado ao assistente social depor sobre situação sigilosa, ainda que o usuário autorize o profissional. E também, óbvio, né, aceitar a nomeação como perito e ou atuar em perícia quando a situação não se caracterizar como uma área de sua competência. Então, é óbvio que se o assistente social for demandado, por exemplo, para fazer uma avaliação psicológica, né, de um familiar de determinado usuário, claro que é vedado, porque o assistente social, né, não tem, não faz parte das suas competências e atribuições profissionais, tá? Então, vamos responder aqui a questão. De fato, né, a primeira afirmativa ela está correta, é um dever do assistente social apresentar, né, as conclusões do seu laudo, do seu depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência profissional. Aqui, a segunda afirmativa também tem que ter cuidado com a palavrinha, né? Direito, na verdade, não é um direito, é um dever do assistente social comparecer perante a autoridade para, né, declarar que está obrigado a guardar sigilo, então é falso. A terceira afirmativa também está completamente correta, certo? Que é vedado depor como testemunha sobre situação sigilosa. E a quarta também está correta, né? O objeto da perícia ele tem que ser o mesmo para o perito e o assistente técnico. A diferença entre perito e assistente técnico, vocês sabem qual é? Já tiveram a oportunidade de ler essa resolução? Basicamente, gente, essa resolução ela vai trazer que o perito é aquele profissional que está trabalhando para a justiça durante um processo judicial, né? Então, ele é, digamos assim, lá o analista do TJ, do TJ Piauí, por exemplo. O assistente técnico, ele é um profissional que também é assistente social, né? Por isso que tem que ter a mesma habilitação profissional, que ele é contratado por uma das partes para fazer um laudo, tá? Então, ele é contratado por uma das partes para fazer um laudo social, para fazer uma avaliação social. Então, o que a resolução vai colocar é exatamente isso, que tanto o perito quanto o assistente técnico tem que ter a mesma habilitação profissional. Então, nosso gabarito aí é a letra C.
certo? Mais uma questão ainda sobre código de ética, em referência à relação profissional do assistente social com as instituições empregadoras, no artigo 7º do Código de Ética está disposto os direitos do assistente social, no artigo 8 os deveres e no artigo 9 as vedações. Considere as ações abaixo, indicando 1 para direito, 2 para dever e 3 para o que é vedado aos profissionais de serviço social. Primeiro, programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados institucionalmente. Isso é direito, dever ou é vedação? Isso mesmo, Adailma. Perito é convocado pela autoridade judiciária e o assistente técnico é um particular, ou seja, ele é contratado para avaliar a perícia do perito. Isso, para contestar, né? Por uma das partes. Então, primeiro aí, gente, programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais. É direito, dever ou é vedação? Dever, muito bem, Elisângela. Isso, é um dever. Segundo, emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organizações ou empresas para simulação do exercício efetivo do serviço social. Exatamente, como vocês colocaram, vedação. É vedado. Terceiro, denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha quando esses estiverem ferindo os princípios e diretrizes do Código. Muito bem, um dever. E, por fim, ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais e sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais. Correto, é um direito. Então, nós temos aí como gabarito, né? Eu até vi aí, depois já vi aqui, já perto da aula começar, que ficou repetido a letra A e a letra D. Mas o que importa aqui é exatamente esse exercício, né? Então, nós temos aí essa sequência, 2, 3, 2, 1, tá? Então, nós temos aí o gabarito dessa questão. Questão tranquila, né? Mais uma sobre o Estatuto do Idoso, né? Segundo seu artigo 19, os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idosos serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a qualquer dos seguintes órgãos. Então, nós temos aí na letra A, a Polícia, o Conselho Municipal, Estadual, Nacional do Idoso e o CREAS. Letra B, a Polícia, o Ministério Público, os Conselhos do Idoso. Letra C, a polícia, o Ministério Público, mas de forma alguma aos conselhos do idoso, né? Municipal, estadual e nacional do idoso. Letra D, a autoridade policial, o Ministério Público, o CREAS e o Conselho Municipal do Idoso. E a letra E, o Ministério Público, o CREAS, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência de Atendimento ao Idoso. Qual o gabarito dessa questão, na opinião de vocês? Se todas fossem assim, né, era eu, mano. Seria ótimo. Letra B, exatamente, gente. Também questão bem tranquila. Por isso que eu digo que a FCC ela é muito justa, né? Se você ler, estudar detalhadinho as legislações, você consegue tranquilamente responder uma prova. Então, de fato, o gabarito aí é a letra B, tá? O Estatuto do Idoso vai colocar como dever de todos prevenir a ameaça ou a violação dos direitos da pessoa idosa. É responsabilidade de qualquer cidadão, né? Essa comunicação à autoridade competente, qualquer forma de violação contra a pessoa idosa. E é dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando esse idoso a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, vexatório ou constrangedor. Então, de fato, né, essa orientação ela está dentro lá do capítulo que trata sobre o direito à saúde, tá? Então, qualquer situação de violência contra o idoso, né, identificada durante o atendimento de saúde, tanto a suspeita como a confirmação, tá? É passível, né, de notificação compulsória, ou seja, obrigatória pelos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados. É a autoridade sanitária. Então, essa notificação feita para a autoridade sanitária, no caso, Ministério da Saúde, né? Secretarias de Saúde, e também, não só essa notificação, uma vez que a notificação ela não tem o caráter
de denúncia, né? Ela tem um caráter mais de notificar, no sentido de gerar dados, né, para esse processo de vigilância, né? E a comunicação, ela deve ser feita aí tanto, né? Pode ser feita para a autoridade policial, ao Ministério Público e os três conselhos, né? Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, né? Então, questão bem tranquila também. Mais uma agora sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também é aí uma legislação que a gente tem que ter na ponta da língua, tá? E é uma legislação com muitos detalhes, né? Muitos prazos, muitas informações que a gente precisa aí realmente decorar e entender. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A questão vai perguntar em relação à composição do Conselho Tutelar. Então, em cada município haverá, no mínimo, letra A, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, com 5 membros, escolhido pela população local para mandato de 4 anos, permitirá a recondução. Letra B, 2 conselhos tutelares por município, como órgãos integrantes da administração pública, né, com 6 membros, escolhidos pela população local para um mandato de 2 anos, permitida a recondução. A letra C, são 5 conselhos tutelares em cada município, quem dera, né? Como órgãos integrantes da administração pública local, composto de 3 membros, escolhidos pela população local, e um mandato de 2 anos, permitido novos processos de escolha. A letra D, um conselho tutelar, como órgão da administração pública local, com 5 membros, escolhido pela população para um mandato de 2 anos. E a letra E, 2 conselhos tutelares, como órgãos integrantes da administração, com 5 membros, para mandatos de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Já vi aí que vocês estão colocando no chat, né? A letra A. E é isso mesmo, tá? O ECA ele vai colocar que cada município deve ter no mínimo um, tá? E aí, talvez o que gere mais confusão é exatamente essa composição. São 5 conselheiros, né, que o estatuto vai colocar, e o mandato é de 4 anos. Então, de fato, nosso gabarito é a letra A, certo? Questão muito tranquila também. E essa questão, gente, foi de um Ministério Público, lá de 2023, Ministério Público da Paraíba. Oitava questão. Frente ao processo de adoção, o assistente social da Justiça da Infância e da Juventude deve ter total conhecimento da lei posta no ECA. Nesse sentido, a lei diz que, letra A, os ascendentes e os irmãos do adotando podem proceder com a adoção. Letra B, podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Letra C. É dispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável para adoção conjunta. Letra D. O adotante tem de ser pelo menos 18 anos mais velho do que o adotando. E letra E. A adoção ela será indeferida ao adotante, mesmo que após inequívoca manifestação de vontade vier a falecer no curso do procedimento. Qual seria o gabarito dessa questão? Então, chuva de letra B, né, gente? Também uma questão relativamente fácil, né? Como eu até coloquei, o código, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem muito com essas regrinhas, essas pontuações que a gente precisa ter na ponta da língua. E, de fato, né, o nosso gabarito aí é a letra B. Vamos ver as outras alternativas. Ascendentes e irmãos do adotando podem proceder com a adoção? Ascendentes não podem, né? Letra B. Podem adotar os maiores de 18 anos? Exatamente isso que o ECA vai colocar, independentemente do estado civil. Lá na letra C, o erro é porque faltou aqui o IN, de indispensável, tá? Então, o ECA vai colocar que é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável para adoção conjunta.
Então, vocês podem até colocar, mas como é que aqui coloca que é independente do estado civil? Sim, mas aqui é quando um casal, né, decide adotar. Então, é indispensável que sejam casados civilmente ou mantenham união estável. Aqui se trata, né, de uma adoção individual, digamos assim. Letra D. O adotante há de ser pelo menos 18 anos mais velho do que o adotando? Não é 18, tá, gente? É 16 anos mais velho. A letra E. A adoção será indeferida ao adotante, né? Mesmo que durante o processo vier a falecer no curso do procedimento, na verdade, ela pode ser deferida, não é indeferida. Então, questão aí, oitava, gabarito, letra B, certo? Então, agora a gente finalizou as nossas 8 questões, e aí eu tenho aqui uma mensagem, um convite para vocês, tá? E aí eu queria perguntar para vocês, qual é o sonho de vocês hoje, né? Nessa situação, independente da situação que você esteja, qual é o seu sonho? É viajar o mundo? Eu tenho esse sonho ainda de viajar o mundo, de conhecer o mundo. A Cândida colocou aí, passar em um concurso público, né? Seria estabilidade financeira ou uma casa, né? Uma casa estruturada, uma casa confortável, um lar para sua família. Ou talvez até oferecer uma vida melhor para sua família, né? E o concurso público, ele pode ser uma chave para a realização desse sonho. E de quem é que depende a realização desse sonho? Será que é do professor? A Nayara colocou aí, né? Passar num concurso melhor, quero Tribunal de Justiça. Então, o concurso, né? Ele é a chave, ele não é exclusivo, não é o que vai lhe proporcionar 100%, mas ele é uma chave para a realização desses sonhos. A Cândida colocou estabilidade financeira, assim consigo outros sonhos. A Ellen perguntou: em quais disciplinas você focaria para o Ministério Público, seguindo aquela sua dica do TJ? A Ellen tem o sonho de ser servidora pública federal. Então, gente, de quem é que depende a realização desse sonho? Alguém arriscaria? Exatamente. Depende de uma escolha individual, né? Depende de cada um de nós. O professor ajuda, o cursinho ajuda, mas a escolha individual é sua, né? Então, o concurso ele é a chave para muitas realizações. Eu consegui muitas aprovações, né? Então, eu tive no concurso a possibilidade já de realizar alguns sonhos. E qual é a, a receita, digamos assim? Será que tem uma receita pronta? Será que existe uma estratégia padrão? Existe um segredo para passar em concurso público? Então, muitas vezes, né, os alunos perguntam, professora, qual é o segredo? Né, como é que você conseguiu? Não existe, gente, uma receita de bolo, tá? Até coloquei algo no meu Instagram hoje que não existe uma metodologia correta de passar em concurso público. Você vai encontrar a sua metodologia, o jeito que encaixa para você, o jeito que você consegue. Tem gente que consegue muito estudar com cronogramas. Eu nunca consegui muito estudar com cronogramas, então cada pessoa vai encontrar o seu jeito de estudar. Mas uma coisa é certa, você precisa de estratégia, você precisa de direcionamento e principalmente, né, você precisa de treino, tá? Então, treino é fundamental. Treine, treine até você se tornar muito bom, né, naquilo que você se, se propõe a fazer. Então, sobre o concurso do Ministério Público do Piauí, né, nós temos aí um concurso que já está autorizado. É, a banca, a gente já sabe, né, que é a FCC, Fundação Carlos Chagas. A Adriana colocou, eu não consigo estudar com cronograma, infelizmente. Eu também tinha esse defeito, viu? Eu tenho esse defeito, porque eu ainda estudo, Adriana. E... Mas eu procurava, pelo menos, usar a estratégia de todos os dias buscar aí, pelo menos, uma disciplina mais fácil e uma mais difícil, e sempre mesclando aí questões com teoria, com resumos.
Então, usava muito essa estratégia. E aí, nós temos uma vaga para assistente social, e aí isso não é novidade para vocês, é a realidade dos concursos, de uma forma geral, é ofertar, né? Até o professor Soares colocou isso ontem, né? De que às vezes as pessoas se assustam, eu não vou fazer porque isso é uma vaga, porque já tem cartas marcadas, mas na verdade é aquilo que ele colocou ontem, né? Só chama quem está com o nome na lista, e você precisa colocar o seu nome na lista. Então, nós temos aí essa perspectiva de uma vaga com cadastro de reserva e, pasmem, né? O último edital do Ministério Público para assistente social foi em 2011, ou seja, tem 14 anos, né, gente? Então, vocês imaginam, se não tem necessidade, se não tem demanda de profissional em um órgão tão importante, né? A remuneração, ela tem aí uma previsão de ser superior a 8 mil, né? Juntando aí com todos os benefícios, né? Auxílio alimentação. A perspectiva da prova é de ser uma prova de questões objetivas e a questões dissertativas também, né? E também a possibilidade aí de matérias básicas e específico de serviço social, tá? A Ellen até me perguntou, né, quais disciplinas você focaria para o Ministério Público? Ellen, legislação, os direitos também que a banca pode cobrar, direito administrativo e constitucional, tá? E que é um diferencial, né? A gente vai ver mais à frente que é um diferencial do nosso curso, tá? E aí, ainda falando sobre nosso curso, né? Eu queria passar a palavra para a Joana. Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Me informem no chat se vocês estão conseguindo me ouvir tudo certinho com meu áudio, com minha imagem. Já Aqui recebi está. tudo certo, né, pessoal? A professora Jordânia fez uma apresentação introdutória sobre o curso do MPPI, né, o concurso do MPPI, como ele está previsto. Muitas pessoas se assustam quando vem apenas uma vaga, desistem, não se sentem motivadas, não acham que elas vão ter chance. Mas, gente, isso é apenas um medo que vocês estão se colocando, vocês estão se sabotando. Eu vou contar uma experiência individual minha. Atualmente, eu estou prestes a ser chamada em um concurso que eram 1.000 vagas. E eu fiquei depois de 1.500 vagas. Então, assim, a chance que eu tinha de ser chamada era mínima, porque eu tinha passado muito das vagas. Mas o que que acontece? Existe o cadastro de reserva. Então, enquanto o seu concurso tiver validade, você pode ser chamada. Então, o mais importante é que você estude para a sua prova, que você tenha um bom desempenho na sua prova, porque a partir do momento que você compõe o cadastro de reserva, ali você está apta para ser chamada a qualquer momento durante a validade do seu concurso. Se a professora Jordânia puder passar para mim só o slide para eu dar uma amostra para vocês de como está o nosso curso, só para vocês terem uma noção. É o primeiro curso que a gente está lançando aqui na plataforma de serviço social. E a gente pensou com muito carinho qual era o melhor curso para se lançar. E esse do Ministério Público é uma oportunidade incrível. Por quê? Como a professora falou, a gente está desde 2011 sem ter concurso. Então, vocês acham mesmo que a necessidade de um órgão como o Ministério Público é só de um assistente social? Eu acho que a resposta a gente já sabe que não. São 14 anos sem um concurso para essa área, para esse cargo. Então, a necessidade é muito grande em todo o Estado. Quantos servidores nos já foram afastados? Quantos servidores nos já se aposentaram? Então, eles precisam de mais. Um exemplo disso, a gente vê muito isso, né, professora, no concurso de tribunal. A gente vê apenas uma vaga, quando se espanta, está chamando 20 e tantas vagas, 30 e tantas vagas. Então, isso é uma realidade que a gente tem nos nossos concursos. Então, a gente fez um curso com muito carinho para vocês. Vai ser um curso completo. Você não vai precisar procurar a sua parte de serviço social em outra plataforma, que eu sei que é exatamente a dor que vocês estão sentindo. Quando você procura um curso da área de vocês, da área de serviço social, tem que comprar um cursinho isolado de serviço social, aí procura em outra plataforma, e às vezes a metodologia dos professores é diferente, você não tem um cronograma, você não tem as disciplinas se conversando, porque as disciplinas se conversam. Hoje em dia, cada vez mais, os concursos, eles cobram nas questões a interdisciplinaridade.
uma questão de direito administrativo com a questão de direito constitucional, que pega um pouquinho de uma lei especial do serviço social. E as bancas, elas são muito atualizadas. A FCC é uma banca de nível nacional. Então, ela quer o melhor do candidato, ela quer filtrar o melhor, ela quer o melhor servidor, ela quer entregar para o Ministério Público os melhores servidores. Então, ela quer pessoas capacitadas, ela quer pessoas preparadas. E é exatamente isso que o nosso curso vai entregar para vocês. Vão ter aulas completas, gravadas. Nossos blocos, eles giram em torno de 30 minutos. Então, ainda que você tenha uma rotina muito atarefada, muito corrida, o mínimo que você fizer já é muito para a sua preparação. E assim, nada do estudo é desperdiçado. Eu vi pessoas falando aqui no chat: meu sonho é ser servidora federal, meu sonho é o Tribunal de Justiça. A gente começa devagarinho, a gente vai alimentando. O aprendizado, ele é como uma escada. Você, cada dia, vai subindo um degrau. Ó, nossas três professores, exatamente, temos três professores de serviço social. A gente vai ter a professora Jordânia, que deu aula aqui hoje para vocês, a professora Nayara e a professora Paula, que todas trabalham nessa área. A gente vai mandar todo esse slide. E eu estou aqui apresentando para vocês essa parte do curso, né? Todos os benefícios que a gente vai ter atualização no pós-edital. A gente tem PDF de acompanhamento. Vocês vão receber blocos de questões. Vão participar de um grupo no WhatsApp seleto de apenas alunos, onde nesses grupos a gente faz as principais informações, a gente tem mais interações. Então, a gente tem essa troca muito legal com vocês. E esse é o nosso corpo docente, mas agora eu vou para o melhor, né? Que vocês não ficaram aqui nesses 2 dias de conexão à toa. Professora, pode passar o slide para mim, por favor? Essas são as disciplinas que vocês vão ter, né, durante todo o curso. As disciplinas básicas são todas essas que vocês estão vendo: português, informática, direito administrativo, constitucional, legislação, que, como a professora Jordânia falou, é uma das disciplinas mais importantes. São disciplinas que são de leis que muitas vezes a gente não encontra com tanta facilidade. E o nosso professor de legislação aqui no curso é o Soares. Ele mapeia todas essas legislações de um jeito que eu até hoje não entendi. Ele encontra tudo atualizado, direcionado. Ele faz esse mapeamento para vocês, assim como todos os nossos outros professores. A gente também vai ter aula de ética, de atualidades. Vamos ter também, não está aqui no slide de vocês, nessa parte, mas a gente também tem redação, porque já tem uma lei estadual que ela tornou obrigatória a exigência de redação e conhecimentos regionais. Então, tudo isso a gente já está por dentro e vocês já vão começar de agora a ter todas essas disciplinas. O específico de serviço social, com a parte teórica, aulas ao vivo de resolução de questões, como essa que vocês tiveram hoje com a professora Jordânia, vocês vão ter no curso essa oportunidade de interagir. Vocês vão ter com as outras duas professoras também, de tirar as dúvidas ali presencialmente, né, ao vivo, no caso, diretamente com a professora, que é uma oportunidade incrível, porque às vezes no WhatsApp você está assistindo a aula, a professora de redação, Fátima, temos a professora Flávia Rita, que ela é expert nessa parte de redação, ela vai ficar com a parte teórica, e na parte de aulas ao vivo, da correção de redação de vocês, a gente vai ter a professora Débora Lívia, que é a nossa coordenadora aqui na plataforma. Então, é um corpo docente extremamente preparado, que conhece a banca de vocês, que conhece exatamente o que ela pode vir a cobrar. Então, assim, a gente vai estar entregando para vocês o que a gente ainda não, o que você demora a encontrar no mercado, que é um curso completo de tudo que você precisa para o serviço social. E aí, passando para o próximo slide, a gente vai estar mostrando para vocês as condições especiais para vocês, que, ó, ali a gente vai mandar esse material todo no grupo para vocês conseguirem ver o que vai estar incluso no conteúdo programático de serviço social, para vocês verem como está muito completo, tá assim, imperdível. E assim, agora a gente vai falar da melhor parte, que é o investimento que vocês vão fazer. O valor normal do curso é 699. Se a gente fosse vender esse curso no valor normal, 699 era o valor que o curso estava valendo. Mas pensando em vocês, que estão aqui esses 2 dias, que estão no grupo acompanhando a gente vai fazer essa oferta de lançamento, que ele vai estar por apenas R$ 597. Vocês vão ter o curso completo por esse valor. Mas não só isso. Para os alunos que comprarem nas primeiras 24 horas, você vai ganhar um drive com um PDF exclusivo. Esse PDF, gente, é esquematizado com as principais teorias, com os principais temas que podem vir a cair no seu concurso.
Então, assim, um material em PDF, ele é excelente, porque às vezes você está ali na correria do seu dia a dia, você está no seu trabalho, você está no trânsito, você está em algum momento e você abre ali o celular rapidinho, que é uma ferramenta que, por vezes, pode te tirar do estudo, você vai usar ela para ali aprovar. Você vai pegar ali no seu dia a dia, você vai ler o seu PDF exclusivo que você vai ganhar aqui com a gente. E não só isso, você comprando nessas primeiras 24 horas, você também ganha a revisão de véspera. Já é marca registrada. Divide, Elizabeth, esse valor a gente parcela em até 12 vezes. Fica R$ 58,16, se não me falha a memória, parcelando em 12 vezes. A revisão de véspera, gente, ela é incrível. A gente já... Vocês podem observar no Instagram do professor Soares que as nossas revisões de véspera, os alunos costumam comentar que a gente entrega as questões da prova. Muitas vezes os nossos alunos, eles vão ter questões ali que a banca pode vir a cobrar. Isso é muito comum. Então, assim, é uma entrega muito grande que a gente está fazendo aqui para vocês. É mais do que, assim, qualquer outro curso pode vir oferecer. A Elizabeth fez uma pergunta aqui, até quando o curso fica disponível? O curso fica disponível até a data da prova. Então, o Joana, a gente ainda não tem a data da prova, não saiu o edital. Você vai ter o seu curso até a data da sua prova. Eu não quero saber quando é que ela vai ser. Eu quero saber que você vai ter o seu curso até a data da prova. É isso que a plataforma vai entregar para você. E aí você vai falar, poxa, Joana, nas 24 horas eu não consigo. Tudo bem. Nas 48 horas a gente vai oferecer mais uma promoção para você, que além do curso você ainda vai ganhar a revisão de véspera com a plataforma Professor Soares, que é o que eu já expliquei para vocês, é a entrega de um conteúdo extremamente importante um dia antes da sua prova. Então você vai estar recebendo, além desse curso completo, de todos esses benefícios que eu acabei de listar, você vai estar recebendo essa revisão. Joana, nas 48 horas eu também não consigo. E aí? Então, a gente vai deixar até as 72 horas o valor promocional. Esse valor de 597 vai ficar por 72 horas. É 3 dias que vocês vão ter para adquirir o curso de vocês. Mas os bônus só são equivalentes à hora. A gente vai entrar em contato com os alunos que comprarem, né? Durante a promoção, durante as ofertas de lançamento, para falar, ó, parabéns, você foi premiado e você, além do curso completo, você está levando mais esse bônus. Tudo isso, gente, para agregar no estudo de vocês, que é o mais importante para a gente aqui é isso. Não é só valor, não é só isso. É ver você sendo aprovada, é ver você realizando o seu sonho, é você comprando a sua casa própria, é ver você viajando, você oferecendo o melhor para sua família, o melhor para você, porque você merece. E o concurso público te oferece isso, ele vai te oferecer isso. E o seu estudo é recompensado. Pode não ser agora, nesse concurso da MP. Joana, eu nunca peguei num livro, vou começar a estudar agora. O nosso curso é para você. São aulas gravadas, a teoria, você vai formar a sua base. Nossos cursos, eles são divididos em módulos. No módulo 1, você vai formar a sua base teórica. Vai ser onde você vai ter esses módulos de 30 minutos, essas aulinhas, né? Que o professor vai do zero. Ele vai explicar como se ele estivesse explicando para uma criança, se for preciso, que é para você entender. E aí a gente vai para o módulo 2, onde já são aulas de questões, focadas na sua banca FCC, um direcionamento excelente que os nossos professores fazem, todo um mapeamento de como eles vêm cobrando nos últimos concursos, nos últimos certames. Apesar dessa dificuldade de que eles não estão mais disponibilizando as provas, a gente faz esse mapeamento, porque às vezes um aluno consegue a prova, e aí a gente vai sempre entregando o melhor para vocês. E no módulo 3, que é o último módulo do curso, já com a data da prova marcada, a gente tem um módulo de reta final, que é faltando ali 1 mês para a prova, 3 semanas para a prova. Você vai ter aula todos os dias de questões com o principal da sua banca. Existe o indispensável, você vai estudar o tudo na plataforma. Nas nossas aulas ao vivo, você vai ver o imprescindível, que você não pode ficar sem. E na reta final, vai ser o mais importante. É aquele conteúdo que você precisa. Se você não aprendeu, você vai precisar decorar. Porque é o conteúdo que a sua banca mais cobre. E é justamente isso que a gente quer. A gente quer que você vá para a sua prova totalmente preparado. Porque quando você o treino difícil, jogo é fácil. Então é assim que a gente prepara os nossos alunos. Vai ter atualização pós-edital, sim. Vocês vão receber a atualização do curso para vocês de serviço social. Então, assim, gente, a professora Jordânia pode confirmar, ela já foi nossa aluna. É uma entrega assim que a gente faz em primeira mão para vocês.
aulas exclusivas, muitos benefícios. É um investimento assim que é o seu estudo, é o seu futuro. Eu não gosto de falar nem que isso aqui é um custo, isso aqui é um investimento. Um valor desse, você divide em 12 vezes, R$ 58 por mês, hoje em dia não é nada. É uma pizza que você come, é uma saidinha ali boba, um café que você toma dá esse valor. E você pegar esse valor e investir no seu futuro é o melhor que você pode fazer para você, porque mais lá na frente você vai ser recompensado. Porque o estudo, ele recompensa, o estudo dá retorno. Com essa constância que a professora Jordânia falou, você precisa ser constante. Você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo. A gente vai estar aqui ajudando, mas o primeiro passo tem que vir de vocês. E aí eu espero muito contar com vocês na plataforma. Espero ter vocês como os nossos alunos. Foi incrível esses 2 dias aqui. Muita interação. A melhor parte é isso, essa troca. O curso é liberado na hora. Se o seu pagamento for cartão de crédito e Pix, liberado imediatamente. Se o seu for boleto, demora até 3 dias úteis para processar. Mas se você enviar o seu comprovante no suporte, a gente consegue fazer a liberação imediata para você. Tudo isso pensando no seu aprendizado, tudo isso pensando em você o quanto antes ser aprovado e conseguir realizar todos os seus sonhos. Essa é a nossa meta, que você seja aprovado. Vocês têm mais alguma dúvida? Só complementar, Joana, o curso ele é liberado imediatamente, mas ele também está em processo de gravação, tá? Então, Exatamente. por exemplo, a disciplina de serviço social, a gente está em gravação, né? Continua em gravação. Eu, a professora Nayara, a professora Paula, continuamos em gravação até porque a, o edital pode sair a qualquer hora e aí a gente vai precisar se adequar com o edital. Então, o edital pode trazer algumas coisas para além. É claro que o curso ele já é bem completo, ele já traz essa base que você precisa para os concursos em geral, para o serviço social. Mas é claro que se vier uma normativa diferente, e eu acredito que vem sim algumas leis diferentes, algumas resoluções diferentes, a gente vai precisar fazer essa atualização. Sobre as aulas ao vivo, né, pelo menos da parte de serviço social, a gente está se organizando para as aulas com resolução de questões, pelo menos uma sobre cada módulo, mas a depender do módulo também pode ser necessário mais de uma aula. Por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente é um mundo, então, às vezes, uma aula só não vai ser suficiente, né, para a gente treinar algumas questões. Então é Sim, isso, sim. espero que vocês tenham gostado da aula, tá? A gente lançou aí o curso, né? Finalmente lançado. Essas são as condições. Você vê aí que nas primeiras 24 horas você não tem só o curso, mas você tem também o PDF, né, um drive com vários PDFs esquematizados, com legislações esquematizadas e a revisão de véspera. E, né, até 48 horas também garante o curso, mais a revisão de véspera, tá? A gente vai colocar lá no grupo todos os links, todas as informações que são importantes para vocês. Agradeço muito, fico muito feliz com a participação de vocês. Muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato com a gente, tá? Os administradores do grupo, a gente está ali sempre disponível para tirar a dúvida de vocês. Vamos mandar isso Obrigada. também no grupo, né, prof? Esse material agora completo que a gente entregou tudo, a gente já pode mandar no grupo, né? Pode sim. Vamos mandar lá para vocês. Tchau, pessoal. Boa Boa noite, um abraço a todas.